Olá, meu nome é Dmitry e eu vim aqui para o meio de uma floresta na Sibéria para te ensinar russo. E hoje vamos falar dos verbos de movimento. Os verbos de movimento no russo são um assunto bastante complexo, então vamos começar pelo básico, pelo verbo идти. O verbo идти significa estar indo. Então, por exemplo, agora o que eu estou fazendo é justamente esse verbo. E eu digo я иду, ou seja, eu estou indo. Agora preste atenção como esse verbo conjuga. Я иду, ты идешь, он идет, мы идем, вы идете, они идут. E o grande problema desse verbo de movimento é que no passado ele é regular. A gente fala шел, шла, шли. Anote porque isso vai ser importante ao longo da aula de hoje. Então, até aqui tá tranquilo. Я иду, então eu estou fazendo isso agora mesmo. Я иду, eu estou indo. Eu estou indo. O importante quando a gente fala dos verbos de movimento em russo é que eles ficam separados em duas categorias diferentes. A gente vai ter verbos que a gente usa para quando a gente anda a pé e a gente usa outros verbos para quando a gente anda por meio de transporte. Como eu aqui na Rússia não tenho carro por enquanto, vamos começar pelos verbos de ir a pé. E vamos começar pelo mais básico, que é o verbo идти. Vamos lá. Então, já sabemos o básico, o verbo идти, que significa estar indo, e aqui no caso, я иду. Я иду. Beleza. Então, eu estou indo, я иду, mas os verbos de movimento, ao contrário do português, onde a gente tem apenas o verbo ir, que serve para praticamente todos os movimentos que a gente faz, no russo, os verbos de movimento eles vão ter prefixos. E dependendo do prefixo que você tem, você vai mudar o sentido do verbo de movimento. Então, vamos pegar como base o verbo идти, я idu, e vamos adicionar alguns prefixos para tentar entender como esses prefixos mudam o sentido dos verbos de movimento em russo. O primeiro prefixo do qual a gente vai falar é o prefixo pa, certo? Que se escreve po, tá? O prefixo po, ou pa, ele tem a ideia de início de movimento, ou seja, de uma partida. Fica fácil de associar o pa com a ideia de partida, né? A mesma letra P. E quando eu falo o verbo пойти, significa que é um início de movimento. Ou seja, eu estava parado, eu estou aqui parado, e aí я пошел, ou seja, eu parti, eu fui em direção ao meu destino. E o meu destino hoje vai ser o Смотровая Поляна. Смотровая Поляна seria basicamente um ponto de um mirante, certo? Para onde a gente vai. E agora, né, сейчас мы пойдем, ou seja, a gente vai partir, мы пойдем, на Смотровую Поляну. Então, aqui a gente vai pegar o verbo идти, vai adicionar o prefixo pa e ele vai virar пойти, que vai ter essa ideia de partida, de início de movimento. Ou seja, eu estou aqui e я пошел, eu parti. E aí você vai conjugar o verbo como я пойду, ты пойдешь, он пойдет, мы пойдем, вы пойдете и они пойдут. E no passado vai ser пошел, пошла, пошли, porque como você lembra que a gente viu agora há pouco, o verbo идти no passado é irregular. Então, шел, шла, шли, vai ficar пошел, пошла, пошли, certo? Então, я пошел на Смотровую Поляну, vem comigo. Então aqui, revisando o que a gente viu até agora, сейчас я иду. Então, agora eu estou indo, certo? Então, vamos lá. Bom, e aqui chegamos na Смотровая Поляна, dá uma olhadinha nessa vista incrível, certo? E aqui, com esse fundo incrível, a gente vai falar então do outro prefixo, que é o prefixo pri, pri-iti, ou seja, a gente tem o verbo iti, que já vimos, e vamos agora falar do prefixo pri, então fica pri-iti. Pri-iti é justamente o verbo de movimento que dá a ideia de chegada, ou seja, agora a gente chegou, então, я пришел, ou se estamos falando de nós, мы пришли, certo? Então, nós chegamos. E o verbo прийти, ele conjuga da seguinte forma. Я приду, ты придешь, он придет, мы придем, вы придете и они придут. E lembrando, como o verbo идти é irregular no passado, é шел, шла, шли, então no passado também ele vai ser пришел, пришла, пришли, certo? Então aqui chegamos e aproveitem essa vista incrível aqui da Sibéria, porque realmente tudo isso aqui faz valer a pena essa caminhada que a gente fez até aqui.
Bom, e aproveitando essa vista incrível aqui da Sibéria, eu queria falar com você sobre aprendizado de russo. Se o seu sonho é aprender essa língua incrível, eu queria falar com você sobre a minha escola Troika Idiomas, onde você pode estudar russo em um curso com videoaulas gravadas para estudar no seu tempo, no seu ritmo. Você pode ter aulas particulares e aulas em turmas online. Então, entre em contato, tudo que você precisa você vai encontrar aqui na descrição. E agora, vamos falar do prefixo pra. Pra, que daí junto com o verbo que a gente está estudando, que é o verbo iti, fica praiti. Então, praiti passa a ideia de você passar, você tipo cruzar um certo caminho. Então veja bem, aqui a gente tem um mapa de onde a gente está. Então a gente estava aqui na universidade, certo? E a gente foi até o mirante. Ou seja, мы прошли ou я прошел tudo isso aqui. Eu passei tudo isso aqui, então я прошел, ou seja, eu fiz essa travessia aqui. Então, o verbo пройти a gente usa justamente para isso. Então, я прошел, ou no caso, como somos nós, мы прошли. Mais ou menos 2 km de caminhada, certo? E o verbo пройти vai conjugar da seguinte forma. Я пройду, ты пройдешь, он пройдет, мы пройдем, вы пройдете и они пройдут. E no passado, прошел, прошла, прошли. Então, я прошел, certo? E мы, eu, você, nós, passamos, мы прошли todo esse caminho aqui de 2 km. Então, pessoal, я прошел, né, como eu falei, прошел 2 km para ir e agora eu vou caminhar 2 km para voltar. Eu acho que isso merece um like e vale você se inscrever e ativar todas as notificações. Olha o sacrifício que eu estou fazendo para te ensinar russo. Estou no meio de uma floresta na Sibéria. Pô, colabora aí. Bom, e deixa eu te falar de onde a gente está. A gente está no parque que se chama Grimyatia Griva, então eu menti para você, não estou na Sibéria no meio do nada, mas não deixo de estar um pouco no meio do nada, porque aqui os parques são enormes. Então isso aqui é um parque que é gigantesco, enorme, 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 e tem partes onde realmente parece que você está no meio do nada numa floresta. Mas, na verdade, eu estou na cidade de Krasnoyarsk, a cidade onde eu moro, e a gente não está muito longe da Universidade Federal da Sibéria, certo? E aqui na Rússia tem muitos parques desse tipo, parques enormes, gigantes, onde você pode vir caminhar. Por exemplo, aqui é muito popular o pessoal caminhar usando os esquis. Tá? Então é uma coisa muito boa, às vezes você está cansado da cidade, do seu trabalho e quer vir relaxar, olhar para a natureza e realmente aqui você se sente numa floresta. Às vezes você vê esquilos andando, você consegue alimentar os esquilos, então isso é muito, muito legal aqui na Rússia. Então aqui eu aproveitei para vir nesse parque para gravar esse videozinho e te ensinar verbo de movimento. Falando neles, vamos para o próximo verbo de movimento, o próximo prefixo. Bom, o próximo prefixo do qual a gente vai falar é o prefixo aba, aba. E aí a gente pega o verbo iti e fica abaiti. O verbo abaiti vai ter dois sentidos. O primeiro sentido vai ser você literalmente desviar. Então, se você olhar aqui, eu tenho o meu caminho e no meio do meu caminho eu tenho essa bela árvore aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Abaidu, então eu vou desviar dessa árvore. Então veja bem, ó. Então Yaidu, certo? Espera aí, vamos fazer um pouco mais de longe, ó. Yaidu, certo? E aí Abashol Deriva. Deriva em russo é árvore, certo? Então esse é o primeiro sentido desse verbo, o verbo abaiti. Então vamos conjugar esse verbo de novo enquanto eu estou desviando dessa árvore. Então o verbo abaiti vai conjugar da seguinte forma: Я обойду, ты обойдешь, он обойдет, мы обойдем, вы обойдете, они обойдут. E no passado, я обошел, она обошла, они обошли. Então, no caso ali, eu tinha a árvore no meu caminho e я обошел это дерево. Eu desviei dessa árvore. O outro sentido que o verbo abaiti vai ter vai ser mais ou menos de circular. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Você vai num shopping center, certo? E você vai lá de loja em loja. Você vai andando pelo shopping, de loja em loja, ou nas lojas que você quer visitar nesse shopping. E aí no final, eu posso dizer que ты обошел ou обошла все магазины. Ou seja, você meio que circulou por todas as lojas que você precisava. Então essa ideia de você circular. Por exemplo, aqui a gente
andou praticamente o parque inteiro. Eu posso dizer também, мы обошли весь парк. Ou seja, a gente atravessou, a gente circulou, né? Circulamos todo o parque. Então, esse é o segundo sentido que esse verbo vai ter em russo. Aqui agora a gente está na frente de uma cafeteria, na rede de cafeterias Greenhouse, muito famosa aqui na Rússia. E aqui a gente vai falar do verbo com prefixo za. Ou seja, pegamos o verbo iti, adicionamos o prefixo za para ter zaiti. Zaiti vai ter o sentido de você dar uma passada. Por exemplo, aqui eu vou dar uma passada, vou entrar ali, pegar um café e sair. Então, toda vez que você vai passar, por exemplo, no mercadinho, passar em algum lugar para buscar alguma coisa, você vai usar esse verbo que é o verbo zaiti, certo? Para conjugar esse verbo é muito simples, tá? Ele segue a mesma lógica. Я зайду, ты зайдешь, он зайдет, мы зайдем, вы зайдете, они зайдут. E no passado, зашел, зашла, зашли. Por exemplo, ali as meninas, они зашли, зашли в кофейню. Elas entraram в café, né? Elas entraram na cafeteria para buscar um cafezinho. Então, apesar dele ser usado muito no sentido de você dar uma passada, por exemplo, passar no supermercado para comprar pão, sabe? Essa ideia de você dar uma passadinha em algum lugar. Hoje em dia, aqui na Rússia, ele também é usado para entrar. Então, quando eu falo que они зашли, eu posso estar dizendo que elas entraram na cafeteria e eu posso dizer que elas deram uma passadinha na cafeteria. Então, vamos lá. Зайдем, зайдем в кафе e купим кофе. Vamos entrar na cafeteria, dar uma passada ali, comprar um café. Bom, e agora, я зашел и взял кофе. Eu entrei, dei uma passadinha ali, peguei um café. E agora também quero te ensinar o outro verbo de movimento, que é o que eu acabei de fazer, que é de sair. Então aqui a gente vai falar do prefixo вы. Então, de novo, a gente tem o verbo идти, então a gente tem выйти. Выйти vai passar a ideia de você sair de um ambiente para fora. Então, imagina, eu estava aqui na cafeteria e я вышел. Вышел из кафе. Eu saí da cafeteria com meu cafezinho em mãos. O verbo выйти vai conjugar da seguinte forma. Я выйду, ты выйдешь, он выйдет, мы выйдем, вы выйдете, они выйдут, e o passado, lembra que é regular, вышел, вышла, вышли. Então, esse é outro verbo de movimento que vai ter a ideia de saída. Então, eu estava na cafeteria, я был в кафе, e я вышел из кафе. Я вышел из кафе, eu saí da cafeteria. Certo? Então, mais um verbo de movimento. Estamos quase terminando com todos os prefixos dos verbos de movimento no russo, mas ainda falta um pouco. Vamos lá. Bom, e agora vamos falar do último prefixo e último verbo de movimento da aula de hoje, que é o prefixo u. Ou seja, a gente pega o verbo iti, adiciona o prefixo u e a gente tem o verbo uiti. O iti tem o sentido de você ir embora. Então essa ideia de eu estava aqui e aí eu fui embora. Por exemplo, eu estou aqui e aí eu vou e já ушел, ou seja, eu já não estou mais aqui, não estou mais na frente da câmera. Então, eu estava ali e eu fui embora, você não está mais me vendo, não estou mais no local onde eu estava, então я ушел. O verbo уйти conjuga da seguinte forma, я уйду, ты уйдешь, он уйдет, мы уйдем, вы уйдете, e o passado ушел, ушла, ушли. Certo? Então é isso, eu estava ali na frente da câmera, я ушел, eu fui embora, eu não estou mais ali. Bom, e assim chegamos ao final da nossa aula. Claro que essa foi uma aula mais por cima, tá? Porque tem alguns detalhes que eu não conseguiria explicar para você num vídeo curto. Por exemplo, quando a gente estava conjugando esses verbos, né? O iti, пойти, прийти no presente, por exemplo, я пойду, я приду, ты пойдешь, ты придешь, na verdade a gente está conjugando esses verbos no futuro. Por um detalhe de como a língua russa funciona, eu teria que ter uma aula mais completa para te ensinar tudo isso. Tem também os casos de declinação, que estão ligados com o uso dos verbos de movimento. Então, tudo isso eu não conseguiria te explicar num vídeo curtinho de YouTube, certo? Mas se você quer aprender os verbos de movimento, entender como eles funcionam, no meu curso Decolando no Russo tem um módulo inteiro dedicado a esses verbos de movimento. A gente fala de declinação, a gente fala de conjugação de verbos. Então, se você quer aprender mais a fundo esse assunto, aqui na descrição você vai encontrar o link para você acessar o meu curso Decolando no Russo. E é claro, a gente sempre pode te ajudar com aulas particulares e aulas em turma, onde a gente também, obviamente, trata dos verbos de movimento. Então, muito obrigado pela sua atenção.
curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seu amigo, sua amiga que está estudando russo e a gente se vê então numa próxima aula. Me dê sugestões de temas aqui nos comentários, certo? Então, espero suas dúvidas, suas sugestões. Muito obrigado pela atenção. Пока.